Tá. Oi, pessoal, boa tarde. Deixa eu esconder aqui os painéis de reunião flutuante. Hoje a gente está aqui para falar sobre função exponencial e função logarítmica, tá? Elas são muito importantes para estudar questões da física, por exemplo, o decaimento radioativo, do qual nós vamos falar hoje, né? Vamos lá, passando para isso, né? A gente vai falar aqui, fazer essa nossa problematização inicial de sempre, depois vai falar da função exponencial e da função logarítmica, e vai fazer uma retomada. Bom, começamos com duas perguntas aqui. Como a concentração de carbono 14 numa árvore pode determinar a sua idade? E como poderíamos estimar a idade de uma árvore se não estávamos lá quando ela nasceu? Bom, para responder à primeira pergunta, tá, é preciso que a gente entenda como funciona aí o carbono 14. Ele é um isótopo radioativo do carbono 12, e esse último carbono 12 é estável. Em suma, o carbono 12 é a configuração estável e o carbono 14 tem o mesmo número de prótons que o carbono 12, tem então mais nêutrons, e ele é radioativo, ele decai, então ele vai se transformando em outras coisas, tá? Quando a gente está vivo, a concentração de carbono 12 no nosso corpo é praticamente a mesma de carbono 14. No entanto, quando a gente morre, tá, o carbono 14 começa a decair porque justamente ele é mais instável e com isso a fração de carbono 14 e carbono 12 vai diminuindo, tá? Assim, para o estado inicial, logo após a morte, no caso da morte da árvore, a gente tem que a concentração de carbono 14 em relação de carbono 12 é praticamente a mesma, tá? Então, a fração é 1 e ela começa a decair para um valor menor do que 1, tá bom? Para responder a segunda pergunta, a gente precisa coletar a quantidade de carbono 14 de uma amostra, comparar com a de carbono 12 e, por meio de uma equação matemática, inferir, né, esse tempo. Essa equação matemática tem uma função exponencial e a gente vai ter que operar também com a função logarítmica, aqui já dando spoiler da aula, tá bom? Então vamos introduzir essas coisas. O que é a função exponencial? Bom, assim como toda função, ela é uma relação entre variáveis. Ela pode ser entendida como a relação estabelecida entre a variável dependente y e a variável independente x, que se traduz como um número real a elevado a variável independente x. Então, y, o valor de y, que vai estar nas ordenadas, ele se relaciona com o de x por meio de quando você pega uma base e eleva a x. É importante a gente não confundir a função exponencial com a função potência. Qual é a diferença básica entre elas? A diferença entre elas é que, no caso da função potência, a variável independente é a base, que está lá embaixo. Lembra de base e expoente? Pois é. E o número real é o expoente. Então, por exemplo, x elevado a sendo a um número real, é uma potência. Agora, a elevado a x é uma exponencial. Por quê? Porque a variável independente é o expoente e o número real é a base. Então, em uma, o número real é a base e outra é o expoente, e na outra, o número real é o expoente, é a base e a variável independente é expoente. Então, revisando. Função potência. Variável independente é base. Função exponencial. Número real é base. Função potência. Número real é expoente. Função exponencial. Variável independente é o expoente. Então, se você quiser lembrar, lembra disso, né? Se a função é exponencial, ela tem que estar no expoente. Se é uma função potência, a variável independente tem que estar na base. Propriedades das potências. Assim como na função exponencial, a gente está lidando com alguma coisa que está sendo elevada a algo, tá? Então a gente precisa relembrar algumas propriedades das potências, embora elas sejam diferentes, elas têm essa coisa em comum. Tem algo elevado a algo, alguma coisa elevada a alguma outra coisa. Então, produtos de potência da mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. Logo, A elevado a x vezes A elevado a S é a mesma coisa do que você pegar A e elevar a x mais S.
Sinal do expoente. A propriedade do sinal do expoente simboliza que um expoente negativo implica em lançar a potência para o denominador, ou seja, a elevado a menos x é o mesmo que 1 dividido por a elevado a x. Então, você joga lá para o denominador. A raiz xésima. Então, a raiz é igual ao denominador. A raiz xésima é igual ao denominador de um expoente. Então, a elevado a 1 sobre x é igual a raiz xésima de a. Se fosse a 2 dividido por x, seria a raiz xésima de a ao quadrado. Se fosse a elevado a 3 dividido por x, seria a raiz xésima de a elevado ao cubo. Se fosse a elevado a π dividido por x, seria raiz xésima de a elevado a π. Se fosse a elevado a e dividido por x, seria a raiz xésima de a elevado a e. Potência de potência. Mantém a base e multiplica os expoentes. Então, se nós temos a elevado a x, que está elevado a r, nós temos aí a elevado a rx. Número de Euler. Tá? O número de Euler ele é muito importante aqui, porque embora a gente tenha introduzido a função exponencial pelo número real qualquer, o número de Euler é um número real dentre outros, e, portanto, ele entra na definição de número real qualquer. Tá? Ele é um número muito especial para calcular logaritmos e exponenciais, e a gente vai ver isso aqui no nosso exemplo, tá? Então, o número de Euler, ele é simbolizado pela letra E, tá? É um número irracional e ele não termina. A gente colocou aqui ele terminado porque tinha que terminar em alguma forma, mas eu poderia colocar 3 pontinhos, tá? Ele não termina. Então, aqui a gente o encerra, mas ele continua indefinidamente e não se repete. Ou seja, ele não é nem dízima periódica e nem decimal exata, o que o configura não como um número racional, mas como um número irracional. Então, você pode aproximá-lo aí, em boa aproximação, para 2,72. Professor, ele vale 2,72? Não, é uma aproximação, tá? Ele vale 2,7182, 81, 82, 84, 59, 04, parece um sorteio da Mega Sena, tá? E todos os números que usamos aqui são números reais. Então, A é um número real, X é um número real, S é um número real, R é um número real, todos eles pertencem ao conjunto dos reais. Vamos pegar aqui alguns casos especiais. Deixa eu ver se eu consigo abrir lá no GeoGebra. Consigo. Então, ó, função constante. Se o A da nossa função exponencial ele é 1, então você vai ter y de x, tá? Igual a 1 elevado a x. Então, se quando A for 1, a gente vai ter 1 elevado a x. Como a gente sabe, 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Então, a gente tem aqui um valor constante e igual a 1. Se tiver alguma coisa multiplicando, vai ser esse valor. Por exemplo, se tivesse 2 vezes 1 elevado a x. Não é 2 elevado a x, é 2 vezes 1 elevado a x. Então, seria 2. Se fosse 5 vezes 1 elevado a x, seria 5 no resultado final. Se fosse π vezes 1 elevado a x, seria π o resultado. Se fosse raiz de 2 vezes 1 elevado a x, o resultado seria uma função constante igual a raiz de 2. Tá bom? O segundo caso é uma função monotonicamente crescente, tá? Monotônico vem de uma coisa que sempre acontece. Ela cresce, então, se é monotonicamente crescente, ela sempre vai crescer. Se a base for maior que 1, elevá-la a um número positivo vai aumentar. Por exemplo, se A for igual a 2, tá? O número 2 elevado à primeira potência é 2. Se você pega um valor de x igual a 2, tá? E você teria na sua função exponencial 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, aí você já teria um aumento. Eu vou plotar essas funções já no GeoGebra para mostrar para vocês. E assim por diante. 2 elevado a 3 seria 8, 2 elevado a 4 é 16 e assim por diante. A mesma coisa vale para números positivos, para números negativos, desculpa. Para os valores de x de x igual a menos 2 e x igual a menos 1, a gente vai ter, respectivamente, para a função exponencial, y de menos 2 vai ser 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 é 1 dividido por 2 elevado a 2. 1 dividido por 2 elevado a 2 é 1 quarto. Beleza? 1 quarto é aproximadamente 0,25. Guarda essa informação. Para x igual a menos 1, a nossa função exponencial ia ser 2 elevado a menos 1. Então, 1 seria 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é meio. Então, seria 1 quarto para x igual a menos 2, meio para x igual a menos 1, 2 para x elevado a 0, 1 para x elevado a 0, 2 para x elevado a 1 e 4 para x elevado a 2. Tá? Para x igual a 2, ou seja,
2 igual a elevado a 2 ao quadrado. Então, você vê que de menos 2 a 2, essa função está sempre crescente. Isso são apenas exemplos, mas vale e é possível mostrar, mas não é o objetivo desse curso, mostrar ou demonstrar que para qualquer valor de x2 maior do que x1, o valor de imagem para função exponencial, para um caso A maior que 1, ou seja, monotonicamente crescente, a função vai crescer. Tá bom? A mesma coisa vale para quando for entre 0 e 1, tá? A função monotonicamente decrescente. Da mesma forma, uma função monotonicamente decrescente, ela sempre desce. Considerando agora um número entre 0 e 1, por exemplo, A igual a meio, tá? As imagens serão para menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, serão 4, 2, 1, meio e 1 quarto. Então você vê, né? À medida que você sai de x elevado a menos 2, que é um número menor, até x igual a elevado a 2, até x igual a 2, que é um número maior, a função ela vai diminuindo. Vamos dar uma olhada nisso no GeoGebra? Eu vou pegar a função... Ah, estava aqui, ó. Pronto, ó. Eu vou pegar a função f de x igual a elevado a x, tá? E a função g de x, aqui, ó, 1, cadê o dividido? Por a elevado a x. Beleza? Então, ó, o a igual a 1. Lembra daquele caso? Função constante é o primeiro, tá? A igual a 1. Agora eu vou aumentar o a para um valor maior que 1, para 2. Que foi o que a gente falou, ó. Vou diminuir isso aqui. Vou dar uma aumentada aqui no meu gráfico. Pronto. Vou apagar essa primeira aqui, ó. Vamos deixar só o caso 2 elevado a x e não 1 dividido por 2 elevado a x. Ó, para x igual a 2, tá? Para x igual a menos 2, a gente vai ter aqui, ó. Para o menos 1 tá aqui ao meio, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. Você vê, ó, o x igual a 2, ele está aproximadamente aqui em 1,25, né? 1 quarto. Deixa eu diminuir um pouco. Esse aqui fica melhor de ver, tá? Bem aqui, ó. Ele fica entre... Ó, aqui é 0,4, aqui é 0,3, aqui é 0,2 e aqui é 0,1. Ele fica entre o 0,2 e o 0,3. Bem no meinho aqui, ó. Então, para x elevado a... Para x igual a menos 2, 2 elevado a menos 2 vai dar 1 dividido por 2 elevado a 2, que é 1 quarto, que é 1,25. Desculpa, 0,25. Para x elevado a menos 1, a gente vai ter 1 dividido por 2 elevado a menos 1, ou seja, 1 dividido por 2, ele vai dar x igual a menos 1, casa nesse ponto, ó, menos 1 e 0,5, né? Ou seja, x igual a menos 1 e 0,5. Para x igual a 0, 2 elevado a 0 é 1. Ok? Agora eu vou arredar um pouquinho a minha cara daqui. A gente vê melhor no GeoGebra. Beleza. Agora eu vou subir um pouquinho para a gente conseguir ver o 4 aqui. Para x igual a 1, nós temos 2, tá? E para x igual a 4... Desculpa, para x igual a 2, nós temos 4. Então, você vê aqui, ó, que a curva está crescendo, essa curva está inclinada para cima. Significa, tá, que essa função sempre cresce, não tem nenhum ponto que ela cai, que nem a função seno. A função seno tem um ponto que ela cresce e depois que ela vai diminuindo, né? Entende? Agora a gente vai ver o contrário aqui. A gente vai ver o 1 dividido por 2, ou seja, é um exemplo aqui. Você poderia colocar outro valor, ó, tá? Poderia colocar outro valor aqui e você ainda ia ter uma função monotonicamente crescente, tá bom? Agora, claro, né? Se você inverte aqui, ó,
Aqui já deu bronca, né? Se você coloca aquele fracionário, vai dar o contrário, né? Ó, elas se invertem. Mas aqui eu estou considerando A maior do que 1 para que no final das nossas contas, a gente tenha uma função cuja base seja um número entre 0 e 1. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Você vê ó, que para o x igual a menos 2, o y é 4. Para x igual a menos 1, o y é 2. Para x igual a 0, o y é 1. Para x igual a 1, o y é igual a meio. E para x igual a 2, o y é 0,25. Então, ela está caindo. Toda vez que eu aumento, o valor vai ser sempre menor. Tá? Diga-se de passagem, se você ainda não entendeu isso, eu acho que você entende agora. O que a gente faz? A gente pega valores de x e a partir de uma equação, que é a expressão para, não é bem uma equação, mas é uma expressão para a função, a gente consegue determinar o valor de y, tá? Sabendo o valor de x. Então, o valor de x no gráfico, o valor de x e o valor de y correspondente a esse valor de x vão dar um ponto no gráfico. Então, por exemplo, o valor de x igual a 1 vai dar esse ponto aqui, ó, que é um par ordenado. Beleza? Se você ainda não entendeu isso, né, agora está bem explícito essa coisa. Para todas as funções funciona dessa maneira. Vamos lá. Beleza, agora vamos para o exemplo aqui, né? Como a gente pode saber a idade de uma árvore? Então, aqui tem um exemplo de uma árvore morta e, claro, a gente está falando aqui sobre datação de madeira por meio de carbono 14, tá? Como a fração de carbono 14 em relação à de carbono 12 pode nos informar sobre a idade de uma árvore? Vamos lá. A fração de carbono 14 em relação à de carbono 12 é dada como função do tempo x, tá? Então, veja, y é a quantidade de carbono 14 em relação à de carbono 12. Se ela for menor, aí, claro, a fração vai ser menor do que 1, né? É dada como função do tempo do tempo x, ou seja, o tempo agora é x, pela seguinte equação. Então, você pode pensar o seguinte, olha, uma função não é uma relação entre os dois conjuntos, ela relaciona o conjunto dos tempos com o conjunto das frações de carbono 14. A função é a tradução aí desses dois conjuntos. Então, você tem lá uma função exponencial do tipo y igual a exponencial de menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes x, tá? Então, se você escolhe os valores de 2.000 anos, 4.000 anos e 6.000 anos, a gente vai ver uma redução nessa concentração, o que significa indiretamente que a árvore envelheceu. Mas como saber o quanto ela envelheceu? Aí você vai precisar de outra função, que é a função logarítmica, tá? Então a gente vai ter que achar uma forma de escrever algo do tipo uma função x em função de y, ou seja, uma g de y, tá? Ou seja, a variável independente x vai virar a variável dependente e a variável independente vai virar a variável dependente vai virar a variável independente, ou seja, x agora vai ser a variável dependente, é o tempo em função da fração de carbono 14 e carbono 12, porque esse é o dado que em geral a gente tem, tá? Essa função é a função logarítmica, tá? Eu vou passar como exercício para você calcular esses valores aqui, tá bom, gente? Para você verificar isso. Função logarítmica é uma função, é uma relação entre variáveis, entre uma variável dependente y por meio do logaritmo da variável independente x na base A. Ou seja, y de x é igual a log de x na base A. Mas que diabos é que é esse logaritmo? Tá? Y de x igual a elevado a x é a função exponencial. X, tá, é igual ao log de A na base y. Então, o que acontece? Olha, a gente tem y, a gente tem a e a gente tem x. Ou seja, a gente tem base e a gente tem expoente. O expoente ele pode ser entendido como logaritmo da base, o logaritmo do valor dessa exponencial na base a. Ou seja,
Se a base for A, o valor que leva a y é o logaritmo desse valor. Ou seja, é a função inversa da exponencial. Vamos pensar um pouquinho aqui, tá? Vamos supor que A seja 2 e que y seja 4. Você sabe que 2 ao quadrado é 4. Então, 2, tá, é o logaritmo, tá, de 4 na base 2. Entende? 2 é o logaritmo de 4 na base 2. Vou pegar aqui e escrever para você. Ó, 4 é igual a 2 elevado a x. Mas você sabe que isso aqui é 2 ao quadrado. Então, ó, 2, tá? Vou pegar aqui um outro exemplo para a gente variar o número. Então, você sabe que 2 ao cubo é 8. Então, 3 é o logaritmo de 8 na base 2. É como se fosse ao contrário, como você fizesse uma engenharia reversa, o logaritmo, tá bom? Então, vamos pegar uma outra coisa. Você sabe que 3 ao quadrado é 9. Então, 9, tá? Então, desculpa. Então, 2 é o logaritmo. 2, aqui, ó, 2 é o x, né? É o logaritmo de 9 na base 3. Pega outro. 16 é 4 ao quadrado. É 2, tá? É o logaritmo de 16 na base 4, tá? 25. 2 é o logaritmo de 25 na base 5, tá? E ao quadrado, né? Que é 2,72 ao quadrado. Eu não lembro quanto é que dá isso aqui, né? Mas 3 ao quadrado dá 9 e 2 ao quadrado dá 4. Então dá entre um número entre 4 e 9 mais próximo de 9, tá? Deixa eu calcular aqui na calculadora. Aqui, ó. Então, 2,72 vezes 2,72, 7,39, né? Como eu falei para vocês, próximo de 8 aí. Mais próximo de 9, próximo de 8, tá? 7,39, ó. Então, 2 é o logaritmo de 7,39 na base E. Beleza, gente? É isso, tá? Tem essa relação com a função exponencial. Ah, professor, eu vou ter que fazer isso sempre, esse procedimento? Não, a gente tem como calcular logaritmo na calculadora. O que você precisa entender é o que você está fazendo quando você calcula um logaritmo numa determinada base, tá? Quando você calcula o logaritmo numa determinada base, você está sabendo aí qual é o expoente que leva a elevado essa base, vai te dar esse número, tá? Então, o logaritmo, ele te mostra qual é o expoente que você precisa, dado uma base para levar o número que está dentro dele. A mesma coisa aqui, né? Porque você tem um expoente e você tem um número e tem um outro número aqui. Então, você quer saber qual é o valor de x. Você tira esse valor de x pelo logaritmo. O logaritmo tem algumas propriedades. Naturalmente, gente, se você for um pouco detalhista, vamos dizer assim, se você for muito atento, você vai ver uma coisa, o seguinte, ora, produto de potência de mesma base. A gente pega duas bases, né, que são iguais e tem expoentes diferentes. Aí você faz um produto entre essas bases. Aí o que acontece? Você soma os expoentes. A mesma coisa aqui, gente. Como a gente está falando de expoente, ó, o log de x vezes s na base A é o log de A na base x, ou desculpa, o de x na base A, mais o log de s na base A. Beleza? O logaritmo da base na sua própria base. Bom, gente, essa aqui é muito interessante, porque ó, você tem aqui, ó, A é igual a A elevado a 1. Então, 1 é o logaritmo de A na base A. Pô, essa aqui é tranquila, né? Logaritmo da exponencial, tá? Você pegando essa informação aqui, tá? Você chega nisso aqui, tá? Por quê? Porque se você diz que tem S vezes S, desculpa, S vezes X, você tem X elevado a S, então você tem S vezes essa soma.
de x. Então, seria S log de x, tá? Então, o logaritmo da exponencial, o que você pode olhar? Pega esse negócio aqui e joga lá para frente, ó. O logaritmo, ele joga lá para frente esse cara aqui. Outra é... Cadê? A regra do quociente, né? A regra do quociente é um caso particular da aplicação da regra do expoente e da regra do produto. Por quê, ó? O log de... Deixa eu abrir um Word aqui, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Ó. Log na base A de x dividido por s. O que você pode pensar, gente? Bom, vamos rodar para cá, né? Agora está mais centralizado. Bom, S, 1 dividido por S é S elevado a menos 1. Então, aqui a gente vai ficar com log na base A de x vezes, né, S elevado a menos 1. Tá? Isso aqui, tá, gente, é igual ao log de A na base x, desculpa, log de x na base A, mais o log de S elevado a menos 1 na base A. Só de onde o senhor tirou isso aqui, ó? Para você que está comendo mosca, como eu costumo fazer, tá aqui, ó. Log do produto é é a soma, desculpa. O log do produto é a soma dos logaritmos, tá? Então, ó, eu peguei aqui, ó, transformei isso aqui num produto e joguei para cá, né? Como uma soma. Aí o que acontece? Pegando essa terceira propriedade aqui, ó, menos 1, tomando aqui o logaritmo da exponencial, tá? A gente tem aqui, ó, que menos 1, ele cai para cá, e isso aqui fica dessa maneira. Ora, que é justamente esse bem aqui, ó. O log do produto, ele é a soma, e o log da divisão é a diferença, tá? Da mesma forma, se você quiser colocar o log da raiz, ele vai ficar 1 dividido por S, né? Porque a raiz S-ésima de x seria x elevado a 1 sobre S, ele seria 1 sobre S, o log de x na base A. Logaritmo de 1 em qualquer base. Essa aqui é semelhante à outra, né? Que eu mostrei para vocês. Ela é muito simples. De 1... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o slide. Em qualquer base. É zero, né? Porque, ó, A 1 é igual a qualquer base elevado a zero. Então, ó, 0 é igual ao logaritmo de 1 na base A. Então, 0 é igual ao log de 1 na base A. Muito simples, né? Bom, esse aqui é o mais difícil. O sinal do logaritmo, ele é maior do que zero se x for maior do que 1 e menor do que zero se x for... cadê? Tá, pera lá. Se x for maior que 1 e s maior que zero, aí a gente tem um expoente positivo, ele é maior do que zero, tá? Ele é positivo. E se o x for maior do que 1 e s menor do que zero, então o log vai ser negativo, tá? Eu vou ver se eu consigo... Já chegou o problema aqui, né? Eu vou abrir um GeoGebra aqui para a gente verificar isso aqui, ó.
f de x é igual a log na base A de x elevado a s. Pronto. Então, vou pegar s igual a 1, vou pegar a igual a 1. Ó, o que aparece zero? Né? Porque na base 1 aqui, né, você nem tá definido as coisas, né? Mas vamos lá. Vamos pegar uma base negativa aqui, ó. Ó, o zero, na base zero, né? Tudo sempre vai ser 1 aqui, tá? Desculpa, sempre vai ser zero, né? Porque todo número elevado a zero, ou o zero elevado a qualquer número é sempre zero. Aqui já some, porque o logaritmo ele não está definido para bases negativas, tá? Não no conjunto de reais. Bom, vamos lá. Agora a gente vai fazer nosso desafio aqui. Vou botar... Pô, mas aí que tá difícil, né? Vamos botar S maior do que 1, tá? Aqui, ó. Vamos abrir agora aqui o... Agora eu vou... Agora eu vou botar os dois pareados aqui, ó. Pera aí. Rapaz... Vou quitar controles... Pronto. Ah, peraí, que eu tenho que tirar os dois aqui da tela cheia. Pronto, agora vai. Botar esse à direita e esse aqui à esquerda. Então, tirar minha lata daqui. Pronto, gente. Ó, aqui, ó. Vamos ver a entrada aqui que tá. A igual a 2, tá? Botamos a base 2, aí S igual a 1, potência 1, tá? Eu vou aumentar aqui, ó. X maior que 1, tá? X maior que 1 e S maior que 0. Então, X maior que 1, né? Aqui tá o X maior que 1, X menor do que 1, né? Ó, pro X maior que 1 ele é positivo, S maior que 0. X maior que 1 e S menor do que 0, aí, ó, tá menos 2 aqui, tá? Aí ele já fica negativo, tá? Mas também tem a possibilidade seguinte, S maior que 0 e o X menor do que 1, né? Então, X menor do que 1, ó, aqui ele é negativo, e pro S menor do que 0, ele é positivo, né? Tá? Então, aqui é o sinal para x maior que 1, tá? Mas pode ser também que o x seja menor do que 1, até antes do zero. Você vai ver aqui, ó, que o logaritmo ele nunca encosta aqui. Então, quando tende para zero, esse log ele tende a ir para uma divergência. Tá? Então, tem esse sinal do logaritmo aqui. Tá? Que aqui para os valores de x maiores do que 1, tá? Para o s maior que 0, por que isso acontece isso? Esse valor de x maior que 1, s maior que 0, tá? Eles são os valores que dão aí... São valores de exponencial que dão positivos, né? Desculpa, são positivos não, que dão grandões, né?
Os valores pequenininhos, né, eles estão associados a um sinal negativo da exponencial, tá? Quando a exponencial ela inverte aí o numerador para o denominador, tá bom? Tô falando assim, inverte o numerador para o denominador, mas não é bem isso que acontece, tá? É porque quando o sinal é negativo, você tem aí um número, por exemplo, x elevado a menos 2, tá? Ou 2, desculpa, 2 elevado a menos 2, você tem uma fração, né? Essa forma de falar mesmo. Bom, aí o exemplo da árvore, né? Vamos ver aí. Para a gente saber o tempo, basta a gente fazer o seguinte: a gente tem a nossa expressão, né? Aqui está faltando um sinal. Bem aqui. Eu já vou explicar por que esse sinal. Então, a fração de carbono 14 em relação à de carbono 12, y de x é dada como função do tempo pela seguinte expressão. Y é e elevado a menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes x. Então, para a gente inverter, basta a gente tomar o logaritmo, tá? Deixa eu abrir o quadro aqui para a gente fazer essa continha. Aqui, ó. Problema da árvore. Então, ó, y, vou escrever isso de uma outra forma. Exponencial aqui de menos 1,2 dividido, ó. Aí você, professor, como, né? 10 elevado a menos 4 não é 1 dividido por 10 a quarta? É, né? Então, é isso, ó. Aí, tomando o logaritmo dos dois lados, para quê, né, gente? Para não alterar nossa expressão. A gente vai ter o log de y na base e. Lembrando, né, gente? Por que eu estou pegando essa base e? Fazer aqui para escrever daquela forma mais. Pronto, ó. E elevado a menos 1,2 dividido por 10 a 4 vezes x. Então, eu escrevi ESP, é a mesma coisa que E elevado a isso. É uma outra linguagem. Então, o que é isso aqui? Ó? É log na base E de essa coisona aqui. Tá? Aí, o que eu faço? Né? Aqui nós temos o logaritmo de... Como é que foi que nós chamamos aqui? Logaritmo de exponencial, né? Então, a gente tem um logaritmo de uma exponencial aqui. Tá? Então, a gente vai jogar esse bagulhinho em vermelho aqui, que eu vou colocar em vermelho, para frente. Aqui, ó, vermelhinho, vai para frente. Tá? Então, o logaritmo de um número na sua base é sempre 1. Por quê? Porque o logaritmo é o expoente, tá? Que vai levar a quando elevado à base ao número que está aqui dentro. Então, e elevado a 1 é, é o logaritmo de e na base e, tá? Ó, tá bom? Aí vamos isolar o x. Essa resposta ninguém nunca me deu, mas quando disserem assim, professor, o senhor vai isolar o X, isso é bullying. Aí eu vou achar graça. Que o pessoal diz assim, o X que se isole, o X que entre e encontre o lugar dele, né? Então, bom. Tá, gente? Por que dá negativo se aqui a gente tem um tempo aí? Caraca, bicho! Não sei!
Bom, o sinal negativo deve existir para que os tempos sejam positivos, uma vez que a fração de carbono 14 em relação relativa à de carbono 12, tá? Não vou colocar assim, vou botar a fração de carbono 12. Relativa de carbono 12, vamos botar assim, né? É sempre uma fração menor que 1, tá? Pelo sinal do logaritmo, quando temos que x esteja entre 0 e 1, os valores seus valores serão negativos, tá? Suponhamos que a concentração de C14 em relação à de C12 seja 0,5. Beleza? O que você vai fazer? Seria bem conveniente para a gente calcular isso aqui se fosse 1 sobre E, tá? Mas eu vou aproveitar isso aqui e ensinar vocês a lidar com essas coisas na calculadora, tá? Vamos lá. Seria muito conveniente porque a gente faria já de cabeça aqui, né? Então, vamos lá, seja 0,5. Então, para y igual a 0,5, e aqui é adimensional, porque é uma quantidade de uma coisa por uma quantidade de outra coisa que estão na mesma unidade, ou seja, é massa, vamos dizer, né? Então é a massa de um dividido pelo outro, é o volume de um, o volume do outro, é qualquer coisa, o que você escolha para medir, né? Massa ou volume, o que for mais conveniente aí para o seu sistema de medida, tá? Então, o que que acontece aqui, ó? Você pega essa expressão e você diz aqui, ó, 0,5. O que que eu faço agora, né? Aí você vem na calculadora e você vai calcular menos 10 elevado a 4 dividido por 1,2 vezes ln, tá? ln é o logaritmo natural. Vou já falar uma coisa sobre ele e sobre o logaritmo neperiano, tá? Vocês já vão entender isso melhor, tá? E aí eu boto 0,5. Desculpe, tá? Vai dar menos 5.776. Com esse sinal, né? X é 5.776. Aí tem mais um trocado aqui, né? 22 anos. Veja, essa operação ela vai dar negativa com esse sinal de negativo, ele vai matar e o tempo vai sair positivo, tá? Então, o que é esse ln? ln é o log na base E, tá? Então, assim, quando a gente mede a fração de carbono 14 em relação de carbono 12, aplicando na expressão, a gente tem a idade da árvore em função dessa concentração, que é um dado empírico. O número de Euler, tá? E é um número irracional, logo, real, que é muito especial, tá? O logaritmo natural, que é o logaritmo na base E, ele é representado por ln de x. E a gente vai usá-lo muito mais vezes do que outros logaritmos, tá? E do que outras exponenciais. O valor E, como eu falei para vocês, o número de Euler, ele tem uma importância muito grande na física e a exponencial também. Tá? Muitos confundem logaritmo natural com logaritmo neperiano, dizendo que eles são a mesma coisa, mas na verdade eles são parecidos, mas não são a mesma coisa. O logaritmo neperiano é o logaritmo tomado no inverso de e não tem uma simbolização especial. Ele é o log de 1, é o log de x na base 1 sobre e, tá?
Então, por isso que o pessoal confunde. O log de x na base e é o logaritmo natural, e o logaritmo na base 1 sobre e é o logaritmo neperiano, e neperiano vem de Napier. O John Napier foi a pessoa que inventou o logaritmo, tá bom? Por fim, né, hoje nós trabalhamos a função exponencial e a função logarítmica. Um forte abraço a todos e até mais.